Mateus capítulo de número 13, versículo de número 53 em diante. Está escrito até o 58. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Senhor, aqui estamos nós, do nada para o tudo. Resplandeça a Cristo em nossos rostos. Traz iluminação para os corações, edificação para a tua igreja. Receba toda a glória para si, nos faça parecidos com o seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é: peça, porém, com fé. Grave o tema: peça, porém, com fé. Veja, irmãos, como eu disse, o destaque aqui é o versículo 28. Se você observar comigo, Jesus fez alguns milagres aí, nessa cidade. A cidade dele, né, inclusive, Nazaré. Só que o versículo 28 nos traz uma informação muito oportuna. Não fez ali muitos milagres por causa, muitos, ou seja, ele fez milagres, mas não fez mais milagres. Esse povo, esse lugar, essa cidade, não viu mais coisas miraculosas da parte de Deus, Filho, por causa de quê? Da sua incredulidade. Falta de quê? Fé. Por causa da falta de fé deles, Jesus não fez lá muitos milagres. Veja, amados, a Bíblia tem muito a dizer sobre a temática da fé. Muito a falar conosco sobre isso. Ela fala sobre a fé forte, a fé genuína, a fé rica, a fé permanente, a fé firme, a fé preciosa, a fé comum, a fé trabalhadora, a fé obediente e a fé morta. A Bíblia fala sobre todos esses tipos de fé para nós. Inclusive, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz para nós, ou melhor, a Bíblia define a fé para nós como a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Esse assunto é muito oportuno para nós, irmãos, para a igreja, porque a igreja precisa andar em fé, pedir em fé, caminhar em fé. Tudo que o crente faz é pela fé. Inclusive, ele foi justificado mediante a fé. E é a partir de Romanos capítulo 5 que você caminha por fé. Uma vez que você foi salvo, justificado por meio da fé, sem ela você não vive mais. É igual um peixe fora da água. Se você não tiver fé, as coisas não acontecem. Você não pode adorar a Deus, você não pode cultuar a Deus, você não pode ouvir Deus, sentir Deus, falar com Deus, se não tiver fé. Se lembra de Hebreus 11 mesmo? 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então está vendo? Observe bem, esteja atento à voz de Deus, a falar convosco essa noite, a curar a nossa fé, a tirar do nosso coração a incredulidade. Como eu disse,
A Bíblia tem muito a dizer sobre a temática da fé, e ela nos informa que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que você não vê. Mas ao mesmo tempo, ela diz para nós em Gálatas 3:11 que o justo viverá pela fé. Comece a tentar juntar até aqui o que eu vos digo. Eu falei sobre a temática da fé. Eu abri um livro que Jesus disse que não fez mais milagres porque eles eram incrédulos. Faltou fé neles. Ele estava lá pronto. Jesus, o Rei dos Reis, estava nessa cidade pronto para fazer, operar mais milagres. Como ele sempre está pronto para fazer isso também a nosso favor. Ele está sempre pronto para fazer um milagre em nossa vida. Quem quer dizer um amém? Amém. Deus ainda faz milagres. Ele está sempre pronto para nos socorrer. Está sempre pronto para fazer que os nossos olhos vejam ainda hoje o sobrenatural. Ele não mudou. O problema é que talvez está acontecendo conosco o que aconteceu com o povo dessa cidade aqui. Estamos se tornando incrédulos acerca do que Deus pode fazer em nossas vidas. As coisas andam tão ruins, né, irmãos? Tanto problema, não é? Tanta dificuldade, um mundo cheio de pecado, de pessoas perversas, cruéis. Um mundo onde parece que o mal prevalece, como dizia Asaf, se lembra? Salmo 73. Senhor, o mal prevalece. O homem mau não fica doente. O homem mau é rico. O homem mau é robusto. Asaf no seu momento perturbador. Salmo 73. Do que valeu a pena eu manter o meu coração puro, se eu sou puro e eles é quem prevalece? Asaf, nesse momento, ele estava meio confuso. Mas ele começou a atinar, como diz a Bíblia, para o destino dos perversos. E ele viu que eles eram fortes, que eles prosperavam, que nada dava errado, que eles abriam a boca em blasfema contra Deus, enquanto ele, que era justo, perecia. E isso fez que Asaf, quase os pés dele resvalecesse, como diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que quando ele entrou no templo do Senhor, irmãos, é muito profundo esses salmos de Asaf, 73. O Salmo 73 é um espetáculo de experiência para qualquer cristão. Porque você vê um homem fiel, Asaf é crente, Asaf, sacerdote. Você vê que ele está perdido, mas ele está perdido porque ele estava longe, a fé estava minguando, longe da casa de Deus. E isso fez que ele começasse a olhar para o ímpio, começasse a olhar para as coisas do mundo, da injustiça. E se você olhar, irmãos, com todo respeito, o cenário de Asaf não é diferente do nosso. O ímpio é robusto mesmo, forte. Parece que o mal prevalece. Olhe bem quem ganhou as eleições. Por aqui nós já tira, não é? Parece que o mal prevalece. Asaf, aquele salmo é atual. E o justo fica se perguntando no seu quarto. Você vai dizer para mim que não perguntou a Deus porque que Lula ganhou? Com certeza você perguntou em oração. Mas Deus, como é que pode, Deus? Ele é perverso. Então, aquele salmo é atual. Os ímpios prevalecem. Você vê a justiça torcida. Aquele que tem a força na mão, aquele que tem a autoridade na mão e deve cumprir sendo omisso. E isso traz revolta para corações de homens crentes do mundo. Asaf estava assim. Você vê injustiça perto de você, no trabalho, não é? Na família. Não é só longe, é em todos os lugares. Você é injustiçado por ser crente, sofre. Mas você já olhou para o ímpio? Parece que cada vez eles estão mais fortes mesmo. E muitas vezes isso faz que o nosso coração se encha tanto disso, que a incredulidade tome o lugar da fé. Aconteceu com o nosso irmão Asaf. Ele estava assim, bem perdido. E ele disse que quase que os pés dele resvalecia, quase que caía. Ele disse, falta um trios para que eu pudesse cair. Ele falou lá nos Salmos.
Só que ele disse que quando a mente dele estava assim, perturbada, e ele dizia para ele mesmo, que ele chegou um momento de dizer assim: Senhor, não valeu a pena não eu guardar meu coração puro. Está lá, Salmo 73. Que adiantou eu ter guardado o meu coração puro, se eu tenho sofrido, sido esmagado, humilhado? E aí a Bíblia diz que quando ele entra no templo, na casa de Deus, que ele vê a lei, o culto, o sacrifício, o sangue, a marca, ele lembra que o caminho daqueles que ele estava admirando são caminhos escorregadios, e que logo em breve eles iam perecer eternamente. Olha, irmãos, observe uma coisa: quando ele entra na casa de Deus, a perspectiva dele mudou automaticamente. Deus iluminou a mente daquele homem, mostrando a ele o fim daqueles que ele estava admirando, e mostrando a ele que gloriosamente mesmo, eterna e promessa tem aqueles que esperam em Deus. E ele disse, irmãos, algo glorioso depois que entra lá. Vamos lá rapidinho, só para nós lembrar o que Asaf disse depois que entrou no templo, que eu não fique aqui em minhas palavras esquecidas. Asaf 73, ou Salmo 73. Olha lá, só a parte que ele entra no templo. Versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair em destruição. Na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, olha irmãos, e as entranhas se me comoveram, e eu estava embrutecido, igual um animal, ele falou. Ele foi tão longe que ele disse que se tornou como um animal, ignorante, era como um irracional. Está vendo? A tua presença, todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão. Meu Deus, ele só entendeu isso quando estava na casa de Deus. Ele entendeu que Deus estava com ele, que ele sempre estava com Deus, e que Deus segura na mão dele. Tu me guias no teu conselho, depois me recebes na sua glória. É como se ele está dizendo assim: Senhor, esses ímpios aí não têm glória, mas eu, Senhor, serei recebido na sua glória. Isso você só tem essa perspectiva quando está na casa de Deus. Depois voltar para lá, só era para nós fazer uma breve lembrança do que foi dito por Asaf. Onde foi que a fé dele foi calibrada? Você pode até dizer recalibrando ou calibrando a fé de Asaf. Deus calibrou, Deus sustentou, Deus renovou a fé de Asaf. Em que momento? No momento que ele entrou no santuário de Deus, na igreja, irmãos. No momento que ele entrou para cultuar. É o que estamos fazendo aqui. Está vendo como é importante o culto? Está vendo como é a coisa mais importante do mundo? Você viu um homem quase caindo aí agora na fé? Você viu? Você viu um homem fiel quase resbalando os pés? Você viu? Em que momento foi que ele foi restaurado? Quando ele foi até o culto e lembrou do pacto da aliança, do sangue e da promessa eterna a favor dele. Isso calibrou a fé de Asaf. Estamos num cenário bem parecido com esse. Por isso eu disse que existe muito tipo de fé, irmãos, e nós devemos andar, viver pela fé. Veja, a ideia do justo viver pela fé sempre vai estar em um termo geral em nossa vida cotidiana. O justo adora ao Senhor pela fé. O justo vem à igreja pela fé. O justo lê a Bíblia
pela fé. O justo vence as batalhas pela fé. O justo prega a palavra pela fé. O justo caminha pela fé. O justo vence o pecado pela fé. O justo vence Satanás pela fé. O justo vence as dificuldades pela fé. Veja, a Bíblia não diz que o justo viverá pelo sentimento. Não é? Já parou para pensar nisso? A Bíblia não diz o justo viverá pelo sentimento. A Bíblia também não diz que o justo viverá pelo emocionalismo ou pelo materialismo. Tampouco diz que viverão pelas circunstâncias. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Irmãos, observem, a partir do momento que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, então a fé é o que faz a diferença entre o que acontece ou deixa de acontecer em nossas vidas. Deixa eu dizer isso aqui de novo para você gravar. A partir do momento que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, então a fé é o que faz a diferença entre o que acontece ou deixa de acontecer em nossas vidas. Quer ver você entender isso bem rápido? Sobre a fé ser, sobre o que vai acontecer ou não acontecer em nossa vida. Leia aí o versículo 58 de novo. Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você entendeu agora? A fé, a partir do momento que a Bíblia diz que o justo vive pela fé, por que não aconteceu mais milagres aqui? Por falta de fé. Falta de fé. Então, como eu disse, a fé fez a diferença aqui entre o que ia acontecer e o que não aconteceu. Não foi? A fé fez a diferença. Podia se acontecer mais aqui. Mas por que não aconteceu, pastor? Porque não houve fé. Não houve. Então, como não houve fé, então também não houve milagre lá mais naquele lugar. Era para haver, por quê? Porque a Bíblia diz que ele não fez muitos milagres ali por causa da falta de fé deles. Então grave isso, irmãos. Em cima disso aqui, nós observa e aprende que a fé faz a diferença entre o que acontece na sua vida ou o que deixa de acontecer. Nós estamos vendo aqui, irmãos, a Bíblia narrando que Jesus não fez mais milagres nessa cidade, devido à incredulidade do povo. Aqui talvez está a maior deficiência, talvez, da igreja, a incredulidade do povo de Deus. Irmãos, veja, Deus tem todo o poder de dar à sua igreja, ao seu povo, tudo o que eles necessitam, antes que eles lhe peçam. Mateus capítulo 6, versículo 8. Está lá Jesus dizendo: o Pai Celestial sabe o que vocês precisam antes que lhe o peçam. Não é minha palavra, é a Bíblia. Só que não é isso que ele gosta de fazer. Digo isso porque a Bíblia diz que ele já sabe o que necessitamos antes que pedimos. Mas Deus não quis que fosse assim. Mesmo nós sabendo que Deus já sabe o que nós precisamos e o que iremos pedir a Ele, o próprio Deus nos manda pedir pela fé e colocar os meios de fé em ação. Orar, buscar, bater e pedir. Ele manda, mas Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer que nós coloquemos a nossa fé em ação. Por que é que devemos pedir pela fé? Que é o firme fundamento das coisas que não se vê. Porque esse é o único meio de Deus responder às nossas orações. Grave isso, irmãos. Eu acho que o primeiro ponto que você deve gravar é que pela fé você deve caminhar. O justo viverá pela fé. Mas como se fala de fé, uma vez que a Bíblia chama você e diz assim: olha, você viverá pela fé. Quem não ia querer saber o que é fé, hein? Então agora eu preciso saber o que é fé. Se é por isso que eu vou viver,
Aí a Bíblia vai e diz para você que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você vai viver por aquilo que os seus olhos não conseguem ver. Isso é para crente, irmãos. Por isso que chamam de louco. Porque nós não vemos, né? Nós não vemos Deus fisicamente no próximo trem ou ônibus ou rodoviária que iremos. Não vamos ver Ele lá. Nenhum lunático vai aparecer dizendo que viu Deus em carne agora na rodoviária ou em qualquer outro lugar. Porque Deus é Espírito, mas os seus olhos espirituais conseguem ver, sentir e tocar Deus pela fé. Porque esse também é o único meio de andarmos lado a lado com Deus. Se andarmos com Deus, que é Espírito, devemos andar pelo meio da fé. Veja, como eu disse, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não vê Deus, como eu disse, com os olhos físicos, e nem pode ver. Então, só tendo fé nas coisas que não se vê, você pode andar com alguém que os seus olhos físicos não vê. Não é? Veja, irmãos, se não for pela fé, não tem outro meio. Tem algum outro meio aí? Você não vê Deus fisicamente, você não pode afirmar que viu Deus ontem, no centro, no ônibus fisicamente, ou em qualquer outro lugar, porque ninguém pode ver Deus fisicamente, mas pela fé, você pode ver Deus em Cristo, em todo o sistema da criação, tanto nos céus, quanto na terra, porque a criação é cristocêntrica e testifica do Criador. Está vendo? Pela fé. Por que muitos cientistas e ateus e pessoas não acreditam que Deus não existe? Porque a fé deles tem um grande defeito. Como diz um irmão, pastor, tem que ter muita fé para ser ateu. Porque, irmãos, como eu disse, você não vê Deus fisicamente, é verdade isso. Você não consegue, não tem como. Mas pela fé você pode ver Deus em Cristo, em todo o sistema da criação, tanto nos céus quanto na terra. Porque, como eu disse, a criação é cristocêntrica e ela testifica do Criador. Você não consegue enxergar isso se não for por meio da fé. Pela fé você pode ver Deus, seja em um metrô, um ônibus ou uma rodovia, em qualquer lugar, salvando, curando, libertando e livrando vidas. Sim ou não? Pela fé. Você pode ver Ele fazendo isso, e você olhar e dizer, é Deus que está fazendo aquilo ali, é Deus. Isso é pela fé. Isso é pela fé, porque a fé nos afasta da incredulidade. Por isso que o único meio legal, fiel, de se comunicarmos com Deus é por meio da fé, de oração. Veja, irmãos, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E só existe um meio de você andar com alguém que você não consegue ver. Para um homem ganhar um título desse, de ter andado com Deus, é algo extraordinário. Não existe outro meio de andar com Deus que seus olhos não vê, se não for pelo firme fundamento das coisas que não se vê. A fé. E é por isso que a fé justamente é o firme fundamento das coisas que não se vê. E é essa fé que nós devemos ter para vir até a igreja, para cultuar a Deus, para pregar para alguém, para orar, para pedir, para bater, para buscar a Deus. Essa fé que você precisa para andar com Deus. A fé que tem plena convicção, firmeza e certeza que Deus está tão perto de você que você não pode decepcioná-lo por nada. Essa era a fé de Enoque e por isso Deus o tomou para si. Irmãos, a Bíblia diz que Enoque não viu a morte. Pela fé Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, porque já não era. Os dois homens que não viram a morte, Elias e Enoque, Deus o levou vivo. Antes de morrer, ganhou testemunho de ter andado com Deus. Irmãos, veja, como eu disse,
Alguém que não entende o sentido da fé, que é o que nos leva a crer convictamente, sem duvidar. Olhe bem isso. Quando não entendemos o sentido genuíno e profundo disso, desse meio profundo e verdadeiro, especial, que nos conduz a Deus com confiança e nos faz ser ouvido de Deus, nos faz que as nossas orações cheguem a Deus. Irmãos, olha que coisa importante eu estou falando. Eu posso dizer que é uma das mais importantes. Eu posso dar esse título. Por quê, pastor? Porque sem fé você não ora. Pode até orar, mas Deus não responde. Deus até ouve, porque Ele é onisciente. Não tem como Deus não ouvir, mas Ele não responde. Está vendo? Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Eu estou falando de algo que devemos ter e ser cheios dela. Jesus ensinou isso no seu ministério. Você lembra que Jesus ensinou aos discípulos? Se tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte, ergue-te, e ele obedecerá a sua voz. Então, irmãos, como eu disse, alguém que não entende o sentido da fé, que é o que nos leva a crer convictamente, sem duvidar, que Deus está conosco, perto de nós. Olhe bem, o que é que faz você pensar que Deus está longe? Muitas vezes, a incredulidade. A fé nos leva a crer convictamente, sem duvidar, que Deus está conosco, perto de nós, trabalhando em nosso favor, em todos os momentos da nossa vida. É a fé que faz isso. É a fé que faz você ter essa convicção, que em cada momento, seja ele difícil ou fácil, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está trabalhando em nossas vidas. Se não entendemos o sentido da fé convictamente, vai haver atrapalhações na nossa fé. E que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e que somos morada do Espírito Santo. Só a fé lhe traz convicção disso. A fé é que ele traz convicção que você é morada do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós, e que somos morada do Espírito Santo, e por isso é que precisamos viver no Espírito, andar no Espírito, adorar em Espírito e em verdade. É por isso que nós não temos permissão para entristecer o Espírito que habita em nós. Por isso que devemos pensar muito antes de praticar qualquer ato que temos a certeza que vai entristecer o Espírito que está dentro de nós. A fé é o que lhe leva a ter a convicção de tudo isso, e orar tendo tudo isso em mente. Mais uma vez, a fé é o que lhe leva a ter convicção de tudo isso, e orar tendo tudo isso em mente. Então devemos sempre lembrar, pela fé, que Deus firmou uma aliança eterna em Cristo conosco, um pacto eterno de graça no seu Filho. Ele comprou para ele povo de todas as tribos, línguas e nações, de modo que nenhum desses filhos do pacto ficará sem as respostas das suas orações, porque Deus nos deixa claro na Bíblia que uma das promessas do pacto é que em Cristo, tudo que o povo que foi chamado em Cristo, no pacto da graça, pedir, Ele atenderá para a própria glória dEle. Aleluia. A fé nos faz lembrar disso, que o povo ore no nome de Jesus, porque o próprio Cristo falou em João 14:13, que tudo quanto pedires em meu nome, isso vos farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É forte, não é? Ele voltou a repetir: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Aqui está a certeza do pacto da graça, irmãos. Cristo dizendo para nós: aqui está a certeza do pacto da graça que Deus fez conosco no seu Filho. Ele sempre nos ouvirá. Grave isso. E isso você só tem convicção por meio da fé. A fé lhe leva a ter convicção de tudo isso. A se chegar já sabendo, Ele vai me ouvir. Cristo falou que eu pedi, Ele vai me dar, para que o Filho seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Certas palavras traz a certeza do pacto da graça que Deus fez conosco no seu Filho, de sempre ouvir o seu povo. Ele sempre nos ouvirá, irmãos. E a pergunta que fica para mim e para você é: por que somos tão fracos quando se fala de oração? Se Cristo já disse: eu vou ouvir vocês, meu pacto faz que isso aconteça. O meu Pai vai responder vocês, para que o Pai seja glorificado no Filho. Peça em meu nome e eu vos darei. Irmãos, você precisa mais de quê? Eu quero um sinal, Deus. Dê um sinal que eu possa... Sinal de quê? A Bíblia já disse: se somos um filho do pacto da aliança, pela fé, devemos ir ousadamente, lembrando do que foi dito, do que Cristo nos falou. Deus sempre nos ouvirá. Por que duvidamos e somos tão fracos em oração? Por que oramos tão pouco diante de certezas tão impactantes e tremendas e gloriosas como essas aqui de João 14? Jesus dizendo: ore e eu vou dar, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que, irmãos? Por que somos tão fracos, oramos tão pouco diante de certezas tão impactantes, tremendas e gloriosas como essas aqui? Que Deus nos prometeu no pacto eterno da graça em Cristo, não deixar esse povo sem resposta. Ao contrário, Ele disse: peça, busque, bata, em o nome do meu Filho eu vos darei. Sabe qual é o nosso maior problema? O mesmo problema das pessoas que habitavam em Nazaré: incredulidade. Esse é, irmão, o nosso maior problema. Não temos motivo para ser incrédulo, temos motivo para ser cheio de fé, cheios de fé. Mas aqui está o nosso problema. Esse é o nosso maior problema: a incredulidade, a falta de fé. Aqui está o problema dos nossos olhos. Preste atenção. Aqui está o problema dos nossos olhos não contemplar tantas maravilhas e milagres que Deus quer fazer, deseja fazer, tem prazer em fazer no meio do seu povo. Incredulidade. Já viu às vezes quando nós vamos orar? Muitas orações, irmãos, elas já começam sendo incrédulas. Se puder, se dá, faça. Deus pode tudo, irmãos. Se puder na oração, não. Deus pode tudo. Agora, se Ele não quiser fazer, vai ser com Ele. Mas você tem que ir crendo que Ele pode tudo. Não é dizendo a Ele: se o Senhor puder. Você diminui. Isso é incredulidade, irmãos. Isso é falta de fé. Se o Senhor puder fazer, Senhor, faça isso por mim. Meu Deus do céu. O que é que Deus não pode fazer, irmãos? Deixe com Ele. Deixe que Ele decida se vai fazer ou não. Mas você chegue corajosamente e peça por meio da fé. E deixe com Ele se Ele vai querer fazer ou não para a própria glória dEle. Quantas vezes você já orou assim, fala a verdade?
Se puder, faça aquilo, Senhor. Se puder, faça isso. E esse é o nosso maior problema, irmãos. Deus, Ele quer, deseja, tem prazer em fazer maravilhas no meio do seu povo. Por que estamos agindo assim, igualzinho essas pessoas aqui de Nazaré? Na verdade, quando deveríamos se chegar até Ele, não é, irmãos? Fala sério. Esse povo aqui incrédulo, e a Bíblia narra e diz, não fez muitos milagres ali, por causa da incredulidade dele. Não é diferente conosco. Não é diferente com a igreja. Não é diferente com você, meu irmão amado. Talvez é por isso que coisas que você tanto deseja ainda não aconteceu. Está faltando a ousadia da fé, a coragem de pedir, crendo que já recebeu. Como assim, pastor? Pedir, botando toda a confiança naquele que tudo pode e crendo que mesmo sem ver, você já recebeu. Não é isso a fé? O firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se espera. Eu não vi acontecer ainda, mas eu creio que em nome de Jesus já aconteceu. Não? Nós não oramos assim, irmãos. Isso aqui não é triunfalismo, não. Isso aqui é fé. A Bíblia manda fazer isso. Meu Deus, como eu disse, na verdade, nós estamos agindo como o povo de Nazaré, quando deveríamos chegar até Ele com fé ousada, firme e convicta, orando as próprias promessas de uma forma ousada, corajosa e persistente. Outra coisa que tem também impedido as orações serem respondidas é a falta de entendimento na oração. Cristo, Deus nos ensinou a orar a Bíblia. Você ora a Bíblia? Quando você está orando lá, você ora a Bíblia, Senhor, você fica com medo de cobrar a Deus de uma forma reverente. Lá está escrito, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel a si mesmo, Deus. Está escrito, o Senhor não pode me deixar sem resposta. Posso não orar assim? Não pode, Deus, por quê? Porque o Senhor é fiel a si mesmo. Eu sou um filho do pacto. O Senhor disse que o seu filho vai me responder, vai fazer muito mais além do que eu estou pedindo agora e do que eu estou pensando. O problema é que nós estamos numa oração muito resumida e sem a lembrança das promessas. Quer ver uma coisa? Olhe a oração de Josafá, Ezequias, Moisés, Davi. Melhor, de todos os patriarcas. Pode ver. Salomão. Pode ver. A oração deles é: Senhor, lembra do pacto que o Senhor fez, que o Senhor disse, da aliança que o Senhor fez com o seu povo, disse que não deixaria esse povo sem resposta, disse que quando eles estivessem aflitos, o Senhor ia descer para ajudar. Olha, irmãos, é sempre assim. Pode ver se não é. Todos os céus de Deus. Olha Josafá, quando está em aflição, qual é a oração dele? Senhor, o Senhor disse que nos guardaria, que nos deixaria só. Esse povo nos guardou, nós não afligimos os filhos de Moabe, os filhos de Amon, mas agora eles vêm contra nós. Levanta, Deus do pacto, Deus da aliança, seus filhos estão aqui clamando. Está vendo? É sempre lembrando da promessa. Aleluia. É assim que devemos orar também. É isso que devemos fazer, o mesmo que nossos pais fez. E Deus sempre respondeu essas orações ousadas. Nunca ficou sem resposta, nunca. Deus sempre desceu e agiu em favor do seu povo. Então vamos aprender hoje, irmãos, a fazer isso, tá? A orar assim, com fé, nessa graça, nessa ousadia. Como eu disse, qual é o motivo pelo qual nossos olhos não estão vendo tantas coisas? Incredulidade. Devemos orar lembrando a Deus a sua fidelidade a si mesmo, em cumprir as suas promessas em favor do seu povo. Lembrando a Deus que Ele prometeu nunca deixar de responder o povo que Ele escolheu para salvar. Jesus falou
Em João 15:7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em outras traduções, pedireis tudo e vos será feito. Qual é o problema então? É que nós não temos a fé ousada, corajosa e persistente de orar assim, dizendo: Senhor, o Senhor disse que se eu permanecer em Ti, se eu for Teu servo, filho do pacto, eu posso pedir o que eu quiser, e o Senhor vos fará para a Sua própria glória. Jesus não falou para nós? Porque somos tímidos em orar assim. Ah, irmãos, devemos pedir, irmãos, a Deus de acordo com o que está revelado na palavra dele. Devemos orar e pedir de acordo com o que está revelado na palavra de Deus. Irmãos, a fé de Enoque era uma fé completamente conectada e ligada à revelação que ele aprendeu sobre Deus e seus pais. Olhe bem, eu vou levar a igreja agora a um assunto bem interessante, profundo e convicto, mas um assunto que vai trazer luz para o nosso entendimento da fé. Enoque, ele andou com Deus, mas ele não chegou lá. Quem é Deus? Quem é Deus? Eu preciso achar um Deus. Tem algum Deus aí? Não, não foi assim não. Alguém contou de Deus para ele. Alguém falou desse Deus, o que ele é capaz, o plano. E ao ele ouvir tudo isso, ele passou a agir de acordo com a revelação que lhe foi dada. Ele ele absorveu aquilo, creu, de tal modo que foi muita coisa, né? De Adão até ele. Então Enoque, irmãos, ele era uma pessoa completamente ligada à revelação de Deus. Ele aprendeu sobre Deus com seus pais. E por isso ele agia de acordo com o que aprendeu sobre Deus. E esse povo, ou melhor, desculpe, e esse ponto é o ponto crucial da fé. Por mais que os olhos dele não conseguissem o ver fisicamente, e por isso Hebreus, quando fala de Enoque, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É quando está falando de Enoque que Hebreus fala isso. Exatamente porque Enoque alcançou testemunho de ter agradado a Deus pela fé. Então o autor vem e diz que sem fé, sem essa fé que foi encontrada em Enoque, é impossível o seu ouvido escutar suas orações e sua boca lhe responder. É impossível você ser respondido e agradar a Deus. Quem dele se aproxima, olha, tem que crer, convictamente crer que ele existe, que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele é criador. E é o recompensador daqueles que o buscam nessa fé, nessa convicção, nessa coragem. Por isso que Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Essa é a fé que é exatamente o melhor. Essa é a fé que é exaltada na Bíblia. Quer ver? Eu vou destacar um homem aqui que não era judeu, mas gentil, que não fazia parte dos discípulos de Jesus, mas que teve a fé exaltada. E por ter uma fé ousada e usado a fé de acordo com aquilo que sabia sobre Jesus. Abra Mateus aí, é melhor, volte, né? 8, lá para o capítulo 8. Mateus capítulo 8. Olha que espetáculo. Sabe o que chama atenção aqui? Uma palavrinha mágica que Jesus disse. Meu Deus do céu. Mateus capítulo 8, versículo 5, está escrito assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra
e o meu rapaz será curado. É forte isso, né, irmãos? Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho só dado as minhas ordens, e digo: este vai, ele vai, e outro vem, e ele vem, e o meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguia: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia! Você sabe o que é isso aqui? Eu estou falando de um gentil. Eu não estou falando de Pedro, Tiago. Eu não estou falando de um judeu, irmãos. Eu estou falando de um homem que ainda não fazia parte dessa aliança. Sabe o que nós aprendemos aqui? Ô, irmãos, vem cá. O que fez esse homem ter esse tamanho, essa fé, pastor? Como é que pode um centurião que não é judeu, que não é cristão, não tem parte com os filhos de Israel, ter uma fé exaltada ao ponto de Jesus dizer que entre os filhos de Israel, em outras palavras, entre os filhos da aliança, eu não achei fé igual a esse homem que é gentil. Como é que pode isso? Como? Sabe o que aconteceu aqui? Ele colocou a fé dele para agir de acordo com aquilo que ele tinha ouvido sobre Jesus. Como assim? Antes desse homem chegar em Jesus, ele já tinha curado leprosos, ressuscitado mortos, e todos os milagres corriam em toda a Judéia, Cafarnaum, Jerusalém. Ele ouviu falar que Jesus curou um morto, ressuscitou um morto. Ouviu falar que ele abriu os olhos do cego. Ele ouviu falar que Jesus levantou o coxo, fez o mudo falar, fez o surdo ouvir. Sabe o que ele pensou? O homem que levanta um morto, faz o cego ver, o surdo ouvir e o mudo falar, ele não precisa dar um passo para curar alguém. Eu creio que esse homem só basta dizer uma palavra, e aquele homem lá, a distância para esse homem não é problema. Se ele falar, o meu servo será curado. Você entende? Ele agiu de acordo com aquilo que ele ouviu sobre Jesus. Não é assim que devemos agir também? Agir de acordo com aquilo que nos foi revelado. É essa fé que Cristo quer ver, uma fé ousada, tá vendo? As fé, e aqui eu acabei esquecendo de destacar um tipo de fé, a fé de gigante. Desculpe, acho que o discípulo ficou ciumado ouvindo isso. Nossa, ele é um gentil, olha, ninguém teve essa fé aqui. Esse teve fé gigante dele. Esse confiou completamente, convictamente, sem ver. Essa foi a fé de Hebreus 11. Sem ver, claro que é graça, Deus coloca nele. Talvez aqui seja Cornélio lá na frente, o centurião. Ninguém sabe, alguns têm essa ideia, que esse centurião aqui é Cornélio de Atos capítulo 11, que Deus usa Pedro para salvar toda a casa. Pode ser, olha o tamanho da fé desse homem. É uma fé diferenciada, nós temos que admitir isso. Não se achou fé em Israel igual a dele. Não se achou. Essa é a fé que os olhos ainda não viu. Convictamente. Esse é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a convicção de fato que se espera. Ele creu convictamente que só com uma palavra aquele homem levantaria da cama lá e seria curado. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você acha mesmo que se esse homem não tivesse ouvido falar de Jesus, nunca, e ele estivesse precisando de um milagre, e alguém chegasse para ele e dissesse: olha, aquele homem ali, tá vendo? Fez um milagre no instante ali. Ele faz milagre. Ele não viu o milagre. Ele podia até chegar para pedir ajuda lá, mas não com essa convicção que ele chegou aqui. Sabe o que foi que fez que ele tivesse essa convicção de dizer: só fale uma palavra? A revelação que tinha chegado anteriormente ao coração dele, de tudo que Jesus já teria feito. E é isso também que tem que fazer que você se chegue com essa fé diante de tudo que está revelado na palavra ao nosso favor.
Amém, igreja? Amém. Vamos voltar para lá? Mateus 13. Como eu disse, irmãos, não recebemos a maioria dos nossos pedidos pela incredulidade, a falta de fé dos nossos corações. A incredulidade é o pior inimigo das nossas orações. De novo, a incredulidade é o pior inimigo das nossas orações. Porque duvidamos muito em nossas orações. Veja, desculpe. Por que os discípulos não conseguiram ver o desejo do coração deles realizado no momento em que eles tentaram expulsar o demônio de um menino? Porque eles duvidaram e porque eles foram muito incrédulos. Grave isso, irmãos, na tábua do teu coração. Não recebemos a maioria dos nossos pedidos pela incredulidade e a falta de fé dos nossos corações. Deus está curando isso hoje em nós. Deus está nos libertando dessa incredulidade hoje. Por quê, pastor? Porque a incredulidade grave é o pior inimigo das nossas orações. Quer ver? Eu vou mostrar uma cena aqui para nós agora, nós vamos ver agora, que vai nos ensinar muito também. Passe aí umas 3 páginas aí, 3 páginas. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Só um instante. Mateus versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os aos teus discípulos. A quem? Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Peraí, como assim? Calma, vamos tentar analisar aqui algo. Por que eu trouxe essa passagem aqui? Para mostrar para nós que homens que estavam mais perto de Jesus fisicamente, que conheceu, que viu ele na terra, passou por isso, pelo fato de deixarem o coração sobrecarregado pela incredulidade. Os discípulos receberam a autoridade de Jesus para expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Eles já tinham recebido essa autoridade. Como é que pode? Esses homens não têm expulsado o demônio desse menino. Como? Eles são os discípulos de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Você está vendo o coitado aqui? Senhor, eu apresentei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Imagina os discípulos, hein, irmão? Puxaram tudo, hein? Imagina os discípulos olhando. Eita,
Nós somos incrédulos. Jesus nos chamou de incrédulo. Mas eles foram incrédulos mesmo. Eles foram muito incrédulos. Jesus desce e repreende eles. Ó, geração mal e incrédula. Até quando vou estar com vocês, hein? Até quando? Ô, irmãos, por que os discípulos não conseguiram ver o desejo do coração deles realizado nesse momento? Porque fale sério, eu acho que foi um por um. Tomé, o menino, acho que deu um empurrão em Tomé, ele caiu. Tiago, depois foi Mateus, Tadeu, e foi de um por um. Só que ninguém expulsou o demônio, irmãos. Eles queriam ver o demônio. Imagina a cena, imagina o alvoroço que foi. Os discípulos pegam para lá, tem que expulsar, e o menino era lunático. O demônio não saía, e eles tentando expulsar, sai, o demônio não saía. E o menino não foi curado. Um por um, 9 discípulos, nenhum dos 9 conseguiu curar. Imagina o alvoroço que foi, hein, lá. Por que eles não conseguiram curar o menino? Eles foram com desejo, sim ou não, de curar? Você vai sair agora, demônio. Eles queriam ver o menino liberto, até para ter um alívio, uma alegria. Em nome de Jesus ele saiu. Que maravilha isso, o poder de Deus está com a gente. Só que não tiveram o desejo do coração deles realizado naquele momento. Porque duvidaram, foram incrédulos. Eles mostraram uma fé desconectada com a verdade que até aqui tinha sido revelado a eles. Deixa eu dizer de novo isso para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Esses discípulos foram incrédulos. Sim, está vendo? Você também pode ser. Nós pode até estar passando por isso nas nossas orações, e Deus hoje está nos curando. Ele não quer nos curar, Ele está nos curando. Quem crê, diga um amém? Amém. Então, irmãos, vejam o que aconteceu aqui. Eles mostraram, os discípulos, uma fé desconectada com a verdade que até aqui eles tinham recebido. Como assim, pastor? Veja, eles receberam uma revelação de Deus por meio de Cristo. Irmãos, uma fé, para ser sadia e eficaz, ela tem que ser uma fé completamente conectada à revelação da palavra de Deus. Como assim, pastor? A fé eficaz, ela é eficaz, é quando você tem uma fé completamente conectada com a revelação da palavra de Deus. E aí está uma fé poderosa e ousada. Então o que aconteceu com o discípulo? Quem se lembra que Jesus anteriormente disse a eles assim: se vocês tiverem fé de um tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e ele irá. O que significa isso? Nesse momento aqui, eles deviam lembrar disso. Você está entendendo o que é uma fé conectada com a palavra? O que tinha que fazer que esses discípulos expulsassem esse demônio? Peraí, vocês estão lembrados do que Jesus falou? Que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, o monte pode se mover. O monte. Quem é esse demônio diante do que Jesus diz que com fé nós podemos fazer? Está vendo, irmãos? O maior problema da fé é quando ela não está conectada com a palavra de Deus. A fé eficaz é quando você tem uma fé completamente conectada à revelação da palavra de Deus. Aí está uma fé poderosa e ousada. Uma fé conectada com a palavra de Deus é uma fé que lhe leva a agir, a pedir, a fazer, a buscar, a realizar de acordo com a revelação que está escrito na palavra de Deus. Você entende isso? Com aquilo que foi revelado na palavra de Deus, essa fé é poderosa. Com os apóstolos aqui, houve uma fé desconectada com a revelação que eles receberam. Por isso, ela foi fraca e ineficaz. Por que Cristo? Porque Cristo já tinha dito a eles, como eu acabei de dizer agora,
Se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam esse monte: ergue-te e lança-te no mar. Marcos capítulo 11, versículo 20. Está escrito. Então, se eles tivessem lembrado e agido de acordo com a revelação que receberam, se tivessem dito para eles mesmos: não, peraí, Cristo disse, se tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, só basta isso para o impossível tornar possível. Então, o que é esse demônio diante do que Cristo disse que pela fé nós pode fazer? Cristo já disse que tudo que é possível, que tudo é possível por meio da fé. Então eles iriam e expulsaria aquele demônio. Então, irmãos, está vendo? Veja, quando uma fé está completamente conectada no entendimento das Escrituras, na revelação de Deus, ela se torna forte, eficaz e não falha. É que a gente devia lembrar do que Cristo falou, é isso. É o que eu e você tem que lembrar, irmãos. Quando eu fazer qualquer coisa, você vai pregar para alguém? Está com vontade? Vá pregar. Está com medo de quê? Cristo disse: ide e pregue meu nome, porque todo o poder foi me dado no céu e na terra. É isso. Tudo que iremos fazer por fé, devemos lembrar do que está dito e se garantir nisso, que vai dar certo, que não vai falhar. Por quê? Porque a palavra de Deus não falha. É isso. Eles deviam lembrar o que Jesus disse. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, alguns deles deviam lembrar e dizer: não, não é possível. Se Jesus disse: eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu digo: ergue-te esse monte, lança-te no mar, e ele vai. Pô, Jesus estava querendo dizer para nós o que então? Vem cá, Mateus, vamos analisar o que Jesus está querendo dizer para nós ali, que é para nós ir lá mesmo, matar um monte mesmo e jogar ele na água. Não, Jesus estava querendo dizer o seguinte: que pela fé, se vocês tiverem fé do tamanho desse grãozinho, o impossível pode se tornar possível. Que nada é impossível diante dessa fé que ele acabou de declarar. Mas não houve lembrança da palavra, não houve conexão com a palavra, e por isso a fé se tornou fraca e ineficaz. Vamos ver agora um exemplo ao contrário disso, a Bíblia. Vamos ver agora, irmãos, quando a nossa fé está conectada com a palavra revelada de Deus, tenha certeza de uma coisa: ela não falha, porque Deus é fiel a si mesmo. Atos capítulo de número 3. Abra aí comigo agora, olha que diferença. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? O que é que nós estamos vendo aqui? Uma fé completamente conectada à palavra que foi revelada a eles por meio de Cristo. E o primeiro milagre, aqui, irmãos, é o primeiro milagre que foi feito pelos apóstolos de cura divina. Olha uma coisa. Aqui está alguém, irmãos, que está completamente ligado àquilo que lhe foi ensinado. Como assim? Com certeza,
eles lembrou o que Jesus disse a eles. O que, pastor? Olhe como é que a nossa fé deve agir. Lá para expulsar o demônio dos meninos, eles falharam, porque não conectaram a fé deles à palavra revelada de Deus. Deus está nos ensinando a fazer isso hoje. O que é que os apóstolos tinham em mente aqui fazer? Com certeza eles lembrou que Jesus disse. O que Jesus disse a eles? Quem lembra? Que em nome dele expulsasse os demônios, pregasse o evangelho e curasse os enfermos. E o que é que esses apóstolos tinham que fazer? Confiar no que foi dito a eles, ligar a fé deles à palavra de Jesus Cristo. E é exatamente o que Pedro faz. Levante em nome de quem? Jesus Cristo Nazareno, e ande. O paralítico levantou e andou. Por quê, irmãos? Esse tipo de fé aqui não falha. Não falha. Esse tipo de fé aqui, Deus sempre honra, porque está completamente ligado às promessas dele. Eu tenho certeza que você já pegou isso, né? Já está percebido que lá com os discípulos eles não conseguiram, foram incrédulos, mas eles deviam lembrar do que Jesus falou a eles. Aqui eles lembrou, ele disse que nós éramos para curar os enfermos. Então, em nome dele, sem duvidar, não pode falhar. Não vai falhar. Essa é a convicção. Esse homem vai levantar agora, porque quem mandou, quem prometeu, é fiel para cumprir. Você entende isso, meu irmão? Então talvez Pedro pensando, eu só preciso ligar minha fé à sua palavra, confiar convictamente no que ele me falou, que os enfermos seriam curados no nome dele, através de nós. Mas como é que eu faço isso? Duvidando? Sendo incrédulo? Não, confiando convictamente em Deus e em suas promessas pactuais, ligando a minha fé convictamente à palavra dele, colocando essa fé em ação de acordo com o que está escrito. Quando é assim, irmão, não tem como falhar. Essa é a fé eficaz, essa é a fé eficaz e poderosa em Deus. Claro, irmãos, que eu não creio que ninguém tenha mais esse dom. Deixa eu deixar claro isso aqui. Esse poder específico que você viu aqui agora, né? Quando se fala dessa passagem aqui, tem que explicar isso. Eu não creio mais que ninguém tenha esse dom, o dom mesmo. Porque se tivesse, tenha certeza que ele tinha aparecido na pandemia e tinha curado quase todos os enfermos. Ele rodaria praticamente todos os países. Não ia faltar dinheiro para ele, que os países mesmo iam enviar o recurso para ele lá curar os enfermos. Então, ninguém tem esse dom específico, mas eu creio, irmãos, que Deus ainda pode usar uma pessoa hoje, concedendo a eles, naquele momento, essa autoridade e poder para curar enfermos para a sua própria glória. Isso Deus ainda faz. Não seja incrédulo acerca disso. Fulano de tal tem o dom da cura, aí não. Mas Deus usou aquele rapaz para curar, aí sim. Porque Deus usa quem quer e o poder dele não se limita jamais. Irmãos, o fato é que nós devemos ter essa fé que é conectada à palavra revelada de Deus, às Escrituras, para fazer todas as coisas, quer seja orar, ler a Bíblia, pregar, bater, buscar e pedir. Isso é ter uma fé conectada à palavra revelada de Deus. Ela se torna uma fé eficaz e ela não falha. E veja que a minha fala, ela não tem um rumo completamente, ela tem um rumo completamente diferente de colocar a fé em utensílios, travesseiros, copo de água, rosas, fogueira santa ou qualquer outro tipo de objeto. Não, essa não é a fé da aliança, essa não é a fé do pacto. Deus não tem compromisso nenhum com essa fé. Deus não tem compromisso com essa fé. Se alguém chegar para dizer, eu tenho tanta fé que eu coloco ela num copo de água, está certo. Mas Deus não tem compromisso com esse tipo de fé. Deus não tem. A fé da aliança, irmãos, é a fé que age a fé da aliança é a fé que age, que faz o homem agir
de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Você vê hoje em dia muitas pessoas agindo com a fé meio perturbada, não é? Por isso que tem que se colocar isso aqui. Fé em travesseiro, fé em fogueira santa, fé na água. Não, tudo bem, eles fazem isso, mas saiba, tenha convicção disso. A igreja precisa ter convicção de quê? Não, mas está acontecendo um milagre lá. Pode fazer chover milagres, irmãos. Se não tiver base na palavra de Deus, duvidem. Olha lá, a fé que tem que fazer e prevalecer e ter crédito é aquela que está ligada à revelação das Escrituras. Deus não tem nenhum compromisso com esse tipo de fé em copo de água, em rosa ungida, em fogueira santa. Deus não tem nenhum compromisso com essa fé. Essa fé não é a da aliança, essa fé não é a do pacto. A fé da aliança é a fé que age, ou que faz o homem agir de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, que faz o homem orar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, que faz o homem pregar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, que faz o homem pedir, bater, buscar, cultuar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Essa é a fé da aliança. Essa é a fé que está conectada, ligada à palavra revelada de Deus. E que tem a garantia no pacto que será respondida. E assim devemos agir, irmãos. Conectar a nossa fé à revelação de Deus. E o que é que está escrito? Peça e eu vou dar. O que é então? Então pela fé no que está escrito eu pedirei e ele me dará. O que é que está escrito? Bata e eu vou abrir. Então pela fé no que está escrito eu baterei e ele vai abrir, porque ele é fiel a si mesmo. O que é que está escrito? Peça e receberá. Irmãos, isso é tremendo, porque sempre que ele diz peça, bata e busque, no final ele diz eu vou dar. Então devemos ligar nossa fé ao que está escrito. Então, o que é que está escrito? Está escrito que peça e eu vou dar. Bata e eu vou abrir. Busque. Está escrito assim? E encontrarão. Então pela fé eu vou buscar e eu vou encontrar. Porque está escrito, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abre-se-vos-á. Amém, igreja? Quem crê? Então essa é a fé, irmãos, que nós devemos ter e não duvidar. Essa é a fé que não duvida, que não é incrédula, porque ela não olha para ela mesma, mas ela olha para aquele que prometeu, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E por isso, essa é uma fé ousada e eficaz. Qual é a fé que funciona? A fé que não olha para si mesmo. Toda vez que a fé olhar para si mesmo, ela vai falhar. Como assim, pastor? Não colocar a confiança no que está escrito, não vai dar certo. Toda vez que você orar sem colocar, pregar, orar, buscar, cultuar, sem estar conectado às Escrituras, não vai dar certo. Porque a fé ousada, a fé poderosa, é a fé quando você usa, lembrando o que está escrito, conectando, ligando a ela, a revelação de Deus. Porque quando você faz isso, quando você liga a sua fé à revelação de Deus, por exemplo, quando você vai orar e diz: Senhor, o Senhor disse que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. O Senhor disse, aquele que bate, a porta vai se abrir. O Senhor é fiel a si mesmo. Sabe o que está fazendo? Você está colocando toda a confiança em Deus, colocando e acreditando que o que Ele falou, Ele é fiel para cumprir, mesmo sem ver aquilo acontecer. Ou seja, a fé firme, ela olha para o firme fundamento das coisas que não se vê, já vendo. E para a convicção daquilo que se espera, já convicto que recebeu. Aquilo que pediu a Deus em nome de Jesus. Deixa eu falar isso de novo. A fé, ela olha para o firme fundamento das coisas que não se vê,
já vendo. E para a convicção daquilo que se espera, já convicto que recebeu aquilo que pediu a Deus em nome de Jesus. Essa é a fé que olha para Cristo e não para si mesma, e nem tampouco para a incredulidade. Veja, irmãos, a incredulidade sempre é reprovada na Bíblia. Abra Tiago, rapidinho, vamos correr. Vamos passar só um pouquinho hoje, irmãos, só um pouquinho cada ceia. Tiago capítulo 1. Vamos lá, vamos correr. Deus vai nos dar uma lição aqui, bem bendita, amada e curável. Ele está nos curando. Eu tenho certeza que a partir de hoje a sua oração nunca mais será a mesma. Até para orar pelo templo aqui da igreja, você já vai orar vendo ele, em qualquer esquina aí. Vamos lá, irmão, vamos orar. Vamos orar assim, crendo que Deus já nos deu a bênção. Tiago capítulo 1, versículo 5. Olha o que está escrito aí. Ore pelo templo da igreja aqui, irmão, sem cessar, tá? E pelo que você precisa, meu irmão. Seja ousado igual a centurião, igual a Pedro e João. Faça o que Deus quer. Use a fé que Ele lhe deu e quer ver você usando. Essa é a exaltada. Olha o que está escrito. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberadamente, nada lhes impropera a ser-lhe concedida. Peça, porém, com fé. O quê? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Guarda, irmãos, isso, em nome de Jesus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, meu Deus, que alcançará do Senhor alguma coisa. Em outras traduções está assim: não pense esse homem que será ouvido por Deus se pedir duvidando. Amém, irmãos? Então, chegue ousadamente a Deus. Viu aí agora porque eu disse que aqui está o resultado das nossas orações muitas vezes? Nós já não estamos vendo coisas miraculosas? É porque pedimos duvidando. Aí a Bíblia está dizendo aqui, o quê? Não pense que esse homem vai receber alguma coisa. Tiago é um exemplo para nós, irmãos, de termos convicções. Quais são os nossos maiores tropeços em orações? A incredulidade. Esse livro está dizendo isso ou não? Qual é o problema aqui? A incredulidade. Não peça, mas peça sem o quê? Em nada duvidando. Em nada duvidando. Como eu disse, Tiago é um exemplo para nós de termos convicção. Quais são os nossos maiores tropeços em orações? Incredulidade. Irmãos, Deus deseja ver no seu povo uma fé ousada, convicta e corajosa. Observe que no pacto da graça em Cristo, Deus prometeu que vai ouvir, atender as nossas orações. Amém? Mas também dentro desse mesmo pacto tem as suas advertências. E uma delas é, você está aí agora diante dela. Uma delas, irmãos, olha como é bom nós aprender isso. Ele prometeu sim, que vai ouvir as nossas orações. É pactual isso, tá? É na aliança, não pode mudar. Creia nisso, agarre, segure, creia, confie. Mas todavia, nesse mesmo pacto, tem as suas advertências. E uma delas é, ele vai ouvir, vai pastor, vai. Desde que nós não oremos com incredulidade, duvidando, como o povo da terra de Jesus, que fez, como nós vimos aqui no texto. Se assim se comportamos, assim diz a palavra, como ela acabou de dizer, não pense tal homem que vai receber de Deus alguma coisa. Amém? Então, é sempre bom nós lembrarmos das maravilhas, das promessas de Deus, mas das advertências também. Porque alguém podia dizer assim, e hoje que eu oro, e alguém pode ir para Deus e começar a orar assim, Senhor, o Senhor mandou bater, mandou pedir, mandou buscar, o Senhor, o pastor pregou, está na aliança, e eu creio que nós temos um pacto. O Senhor diz em Cristo que se pedimos em nome dele, o Senhor vai nos dar. Mas aí não devemos esquecer que se ele não está nos dando, é a advertência do pacto também. Peça, porém, sem duvidar. Isso também está nos termos do pacto.
Guarde isso. Porque Deus decretou, eu vou acabar, em sua palavra, se manifestar por meio da fé do seu povo. E foi assim durante todos os tempos. E isso não vai mudar. Por que a Bíblia está dizendo que não pensar o homem que vai receber alguma coisa? Vamos parar para pensar um pouquinho juntos? Se alguém precisa de sabedoria, mas a palavra aqui, sabedoria, é só como é que diz? É só um início, né? De conclusão, para nos levar a qualquer tipo de pedido. Tiago fez questão de colocar sabedoria, porque os irmãos lá estavam precisando de sabedoria na igreja mesmo. Os irmãos estavam agindo como insensato. Só que a palavra aqui nos leva para qualquer coisa que nós for pedir. Não é só sabedoria que nós não podemos pedir duvidando, é qualquer coisa. A palavra aqui só está para nos trazer uma advertência da graça, que se pedirmos alguma coisa duvidando, não pense que é o homem que vai receber alguma coisa. Por quê, pastor? Não vai receber? Porque Deus decretou em sua palavra se manifestar por meio da fé do seu povo. E foi assim durante todos os tempos. E isso não vai mudar. Vou dar alguns exemplos agora. Como por exemplo, Deus poderia soberanamente ter feito o Mar Vermelho se abrir para fazer o povo de Israel passar sem a ajuda de Moisés. Foi isso que ele fez? Mas ao contrário, ele pediu para Moisés levantar o seu cajado em um ato de fé, enquanto as pessoas cruzavam o mar. Hã? Você acha que Deus não podia não abrir o mar sem Moisés precisar levantar o cajado? Podia ou não? Você já parou para pensar nisso? Talvez não, né? Deus podia dizer uma ordem do céu e aquele mar se abria. Mas Deus gosta de usar o meio da fé. É isso que eu quero que você entenda. Então, Deus faz o que, Moisés? Levante seu cajado. E aqui é um ato de quê? De fé. E Moisés levanta o seu cajado. E o que é que acontece? Deus abre o mar. E as pessoas cruzam o mar. Por que Deus fez isso? Porque Deus gosta de ver no meio do seu povo uma fé ousada. Deus poderia ter posto fogo no altar do Monte Carmelo, sim ou não? Sim, sem a oração de Elias. Mas ele pediu a Elias para que ele orasse e desse um passo de fé. Elias ora e o fogo desce. Grave isso, irmãos. Olhe que tudo é por meio de um ato de fé. Tudo. Deus podia. Assim que acabou o sacrifício do povo de Baal, descer fogo. Mas ele mandou Elias orar. Jesus poderia ter curado todas as pessoas vivas quando caminhou pela terra, sim ou não? Mas podemos observar que foram principalmente aquelas que o procuraram pela fé que receberam tamanhas curas. A Bíblia ainda diz que Jesus não realizou muitos milagres aqui por causa da incredulidade deles. Irmãos, a fé conectada à palavra revelada de Deus é que nos faz ser pessoas diferentes na terra. Porque a fé, você vê a maioria das pessoas dizer que tem, ou melhor, você vê a maioria das pessoas dizer que tem fé hoje, mas observe que é uma fé ineficaz, morta e inoperante. Porque essa fé não é uma fé submissa à palavra de Deus. Não é uma fé que está conectada à palavra revelada de Deus. Essa fé não age de acordo com a revelação bíblica, com a palavra de Deus. Essa fé age pela emoção. Ela age de acordo com o que dá certo, não com o que é certo. Essa fé segue qualquer vento de doutrina que aparece, qualquer novidade do mercado gospel, que oferece a ela a solução dos seus problemas imediatos, cura imediata, casamento imediato, riqueza imediata. Esse tipo de fé essas novidades do mundo gospel. Essa fé, ela não tem compromisso nenhum de obedecer a palavra de Deus. Ela é desprovida de obras. É exatamente por isso que o inferno vai estar cheio de pessoas com esse tipo de fé, que não obedece a palavra de Deus, que não é submissa à palavra de Deus, que não age conforme a palavra de Deus, e que está completamente desconectada com a palavra de Deus. E por isso essa fé é morta. Essa é a verdadeira fé incrédula. É a fé que não se submete
a palavra revelada de Deus. E por isso é que é perigoso quando agimos incredulamente, porque aí acabamos se comportando como essas pessoas que têm uma fé completamente perturbada, improdutiva e espiritualmente. Então, qual é a diferença da fé salvífica? A fé salvífica, ela é uma fé submissa à palavra de Deus, é uma fé que está conectada à palavra revelada de Deus, é uma fé que age conforme a palavra. Esse tipo de fé que nos leva a caminhar e andar com Deus, porque ninguém pode andar com Deus sem agir conforme a sua palavra, sem concordar com Deus pela fé, porque está escrito: não andarão dois juntos se não houver concordância. Então, uma vez que todo o povo de Deus foi justificado pela fé, essa fé continua sendo o meio justificável, pactual, legal, que nos aproxima de Deus para orar, para cultuar, para se chegar à congregação, para evangelizar, para aconselhar, para meditar, para cultuar, louvar, pedir, buscar e bater. Em nome de Jesus, e Deus conceder conforme a sua misericórdia. Amém? Sólido, glória, louvado seja Deus por sua santa e poderosa palavra.